pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Palácio da Memória. Como podemos aplicar esse contexto dentro da realidade? O que pode ser útil para nós essa técnica? Enfim, fique com nós no vídeo para juntos desenvolvermos. Enfim, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Dê aquele like bom, né? Compartilha também, se for preciso, né? Se não for, deixa aí quieto. Enfim, o Palácio da Memória é uma técnica de memorização, né? Confirmada recentemente por pesquisas sobre a memória humana. No entanto, né, o Palácio da Memórias e outras técnicas também, né, sobre a aprendizagem, né, são quase 100% ignoradas nos lugares que deveriam ser úteis, né, como escolas, universidades, né. Para ter a concepção e a construção da prática do Palácio da Memória, você primeiro precisa pegar um lugar que você conheça. Depois, no segundo plano, você precisa enumerar os objetos que estão dentro daquele espaço. Depois você vai pegar e constituir, por último, né, o Palácio das Palavras, ou seja, aquelas enumeração que você fez, você vai colocar, seja palavras ou frases, né? Assim vai ser a concepção na prática, certo? A técnica do Palácio da Memória, ou o método de Losse, né? Que significa lugar em latim, ou até mesmo o método da jornada, né? É amplamente utilizado, né, para poder ter uma memorização de um conteúdo que você precisa aplicar em algum contexto ou área da sua vida. Os oradores da antiguidade utilizavam muito essas explicações, né, esse método e essa técnica, né, para poder memorizar de cabeça, né, discursos e tudo mais, né? E em si, porque eles não tinham possivelmente data show, não tinha também PowerPoint, né, para poder facilitar a vida. Esses meios e acessórios, né, tecnológicos que temos hoje, né, então é totalmente diferente. O Palácio da Memória é uma técnica de construção, né, imaginária em sua mente, que se baseia na localidade real, né? Por exemplo, se você consegue ver, né, o seu quarto mentalmente, né, você consegue construir seu palácio da memória. E se você consegue construir o seu palácio da memória, você consegue utilizar a prática da aprendizagem, né, para aprender algum conteúdo, alguma necessidade, alguma atividade, né, que você precisa trazer para o seu contexto da realidade. No Palácio da Memória, ou Palácio Mental, né, os lugares que você escolhe, como sala, né, como também quarto, né, esses lugares vão ser chamados de estações, né, e o espaço entre eles vão ser chamados de jornada. Olha que interessante. Ao construir o seu palácio da memória, você pode muito bem, né, deixá-lo e depois retorná-lo, né? Através disso, você vai utilizar a recordação para trazer à tona aquela memorização. Isso é muito importante porque vai facilitar no seu desenvolvimento. A técnica do Palácio da Memória se baseia no fato que somos extremamente bons de lembrarmos o lugar que já conhecemos. Ela funciona como uma metáfora. Nesse sentido, tanto sua casa como um lugar como a sala, né, o quarto, né, pode ser o artefato desse movimento todo. E assim como também o trajeto da sua casa para a escola, né, da sua casa para o trabalho. Nesse sentido, você vai familiarizar, né, e você vai ter um guia para armazenar, né,
e também de lembrar de qualquer tipo de informação. A origem do Palácio da Memória, ela surge na Grécia Antiga, né? No passado, as pessoas tinham que memorizar. E memorizar não era uma opção, né? Por quê? Porque lá as informações não eram como hoje, né? Eram escassas, né? Então tinham que ter métodos, né, para poder memorizar. No passado, o papel era muito caro, em torno do século XIX, mais ou menos. E assim, especialmente em quantias necessárias para constituir um livro. E também as pessoas não sabiam ler corretamente, né? Nesse sentido, ficava meio difícil de memorizar, de ter essa habilidade de memorização. Mas tudo isso levou à técnica de memorização, né? Levou ao desenvolvimento, ao aprimoramento. Bom, vou explicar um pouco sobre Sinônides. Nesse caso, Sinônides, né, ele era um poeta, né, e ele foi contratado para recitar um poema num banquete. Nesse sentido, né, ele fez a sua apresentação, deu tudo certo, né, e ao sair dessa apresentação, né, o prédio onde estavam as pessoas reunidas nesse banquete desabou. E foi através de Sinônides, né, que ele teve acesso a essa memória dele, e ele conseguiu lembrar o nome das pessoas e a posição em sua mesa. Então eu acho que aí foi um dos embriões, né, que constituiu o Palácio da Memória, que trouxe à tona o Palácio da Memória, né, que tem até hoje essa importância na aprendizagem, nas questões que podemos aplicar na nossa vida e trazer para a nossa realidade. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau!